Fala, sapienses! Eu sou o professor Rafael e hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso assunto sobre energia. Fica comigo até o final que você vai descobrir tudo sobre a energia química. Toca a vinheta! Olá, sapiens! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Eu sou o professor Rafael e estou diretamente aqui do nosso Instituto Social SCAC para dar continuidade às nossas aulas do Pré-ENEM Solidário, do Pré-ENEM Social, com o objetivo de atingir você aí que vai fazer a prova do ENEM ano que vem, dos melhores vestibulares do nosso país, Estamos aqui para ajudar você. Então, peço a sua ajuda também de compartilhar, de deixar seu like, de se inscrever no canal, beleza? E a lógica, anunciar também para aquelas pessoas que também vão fazer a prova, que você conhece, que você também não conhece. Ajude-nos a divulgar esse ENEM solidário aqui do nosso Instituto Social. Na aula passada, nós falamos sobre a glicólise e sobre a fermentação. Hoje, nós vamos dar início à respiração celular. Pessoal, nós vimos, que a glicólise e a fermentação ocorre no citoplasma da célula, tá bom? Então, lá no citoplasma, lá no citossol da célula, que vai acontecer o processo de glicólise e de fermentação alcoólica ou lática. Tá bom? Já a respiração celular, ela vai acontecer na mitocôndria, na organela da mitocôndria. Lembra dela? Então, nós vamos ter aqui, a nossa mitocôndria, tá? Beleza? Lembra? A mitocôndria, ela possui duas membranas, tá? A membrana externa e a membrana interna. E entre essas duas membranas há um espaço, chamado espaço intermembranar. E essa membrana interna, ela faz algumas evaginações, chamada então de cristas mitocondriais. Então as evaginações aqui, é chamada de cristas mitocondriais. E dentro da membrana interna, nós temos um espaço fluido, tá? Que é chamado de matriz mitocondrial. Então, aqui dentro, nós temos um espaço fluido chamado de matriz mitocondrial. Tá? Então, essas são as estruturas presentes na mitocôndria de suma importância, que nós vamos ver que a respiração celular utiliza todos esses espaços aqui, tá? Para a produção de energia. Bom, muitas pessoas confundem respiração celular com respiração pulmonar. São processos diferentes, tá? A respiração pulmonar, ela está ligada à troca gasosa de gases, Inspira, expira. Há uma troca de gases. Enquanto na respiração celular, não. Na respiração celular, nós vamos ter um processo de obtenção de energia da molécula de ATP que nós vimos na aula anterior. São moléculas energéticas extremamente importantes para dar a manutenção daquilo que a célula precisa para dar manutenção aí às atividades essenciais da célula. Então, são processos totalmente diferentes, beleza? Enquanto um é para produção de energia, o outro realizará trocas gasosas entre o corpo e o meio ambiente, Bom, pessoal, a respiração, ela pode ser anaeróbia ou então aeróbia, tá? A respiração anaeróbia, é que não tem presença
de oxigênio, né? An aqui significa o não, né? Não ar, não oxigênio, tá? E a respiração anaeróbia, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser facultativa ou pode ser obrigatória. A respiração anaeróbia facultativa é aquela respiração que o oxigênio é facultado, ele não tem que estar presente. Então, normalmente são organismos que conseguem sobreviver com uma taxa bem baixa de oxigênio ou então sem taxa nenhuma de oxigênio, tá? Então aqui é sem oxigênio ou com uma taxa muito baixa de oxigênio, beleza? Outros organismos, né, eles sobrevivem obrigatoriamente sem oxigênio. Se ocorrer a presença de oxigênio, esse organismo vem a morrer, porque o gás oxigênio para eles é altamente tóxico. Então esses organismos são chamados de anaeróbios obrigatórios. Esses aqui não podem na presença de oxigênio de forma alguma, porque o gás oxigênio é tóxico para eles. Beleza? Então aqui eu coloquei uma equação química para a gente mostrar, para a gente ver como que acontecem essas reações nos organismos. Lembra, a principal molécula energética dos organismos vivos é a glicose, tá? Então tá aqui, ó, a glicose. Deixa eu apagar aqui. Então aqui nós temos glicose, tá? Aqui nós temos o nitrato, gás carbônico, né? Gás carbônico, água, todo mundo conhece, e gás nitrogênio. E a nossa molécula energética aqui de ATP. Então, na respiração anaeróbia, olha, observe, eu não tenho a presença do gás oxigênio. Eu tenho uma molécula de glicose reagindo com a molécula de nitrato, né? Aqui o meu reagente, formando então gás carbônico, água, gás nitrogênio e minha molécula energética tão importante aqui. Beleza? Mas o principal aqui é que nós não temos a presença do gás oxigênio para fazer a respiração anaeróbia. Tranquilo? E a respiração aeróbia, obviamente, nós vamos ter a presença do gás oxigênio para que aconteça essa reação para adquirir energia. De novo, nós temos aqui a molécula de glicose, que é a nossa principal molécula. A nossa principal molécula energética vai reagir com gás oxigênio. É ele aqui agora, ó, gás oxigênio. Aqui apagou. Vai reagir, vai ocorrer uma reação química, onde vai ser liberado aqui então o gás carbônico, água e a nossa molécula energética, o nosso ATP. Beleza? Com isso, então, pessoal, a gente consegue analisar que a nossa respiração celular, ela vai acontecer em 3 etapas. A glicólise, que nós vimos na aula anterior. Se você não viu na aula anterior, dá uma pausa aí, beleza? E aciona esse cardzinho aqui. E a glicólise, pessoal, ela acontece lá no citoplasma da célula, no citossol. Então a glicólise vai acontecer no citossol da célula, no citoplasma. O ciclo de Krebs, que é a próxima etapa da respiração celular, ela vai acontecer na matriz mitocondrial. Na matriz mitocondrial.
E a cadeia respiratória vai acontecer, vou fechar aqui, nas cristas mitocondriais. Beleza? Então, cada processo da respiração celular vai acontecer num determinado local. Isso é super importante. Viu, pessoal? Bom, eu vou mudar o quadro aqui, que a gente vai iniciar o ciclo de Krebs. Vou dar uma pausada no vídeo, até daqui a pouquinho. Pronto, pessoal, aí, nem demorei. O quadro aí já está trocado e vamos dar continuidade à nossa aula. Pessoal, a glicólise, o primeiro processo da respiração celular se inicia fazendo a reação de glicólise. Na aula, né? Na glicólise nós vimos que a molécula de glicose, que contém 6 carbonos, certo? Ela é quebrada, ela é decomposta em duas moléculas de piruvato, cada uma com 3 carbonos. Beleza? Isso tudo, esse processo aqui, acontece no citoplasma da célula. Isso tudo aqui acontece no citoplasma. Aí o seguinte, se acontecer a presença de oxigênio aqui no piruvato, vai se iniciar a respiração celular. Se não tiver a presença, se não ocorrer a presença do oxigênio, aí vai ocorrer a fermentação alcoólica ou a fermentação lática. Beleza? Bom, aqui nós vamos ter a presença de oxigênio. Então o que vai acontecer com esse piruvato? Ele vai seguir o caminho para a mitocôndria. Ele vai entrar na mitocôndria. Quando esse piruvato entra na mitocôndria, ele sofre uma descarboxilação. Aqui, ó, ele sofre uma descarboxilação, ou seja, ele perde um carbono. Se ele perde um carbono, então ele vai ser transformado numa outra molécula que é chamada de acetil, que contém 2 carbonos. Então o acetil aqui, ó, é uma molécula que contém 2 carbonos. Obviamente, pessoal, se ele sofreu uma descarboxilação, ele sofreu uma ruptura na sua estrutura molecular. Se ele sofreu uma ruptura na estrutura, o que ele vai perder aqui também? Ele vai vai liberar, ele vai transformar um NAD oxidado em um NAD reduzido, em NADH. Lembrando que aqui também nós vamos ter o quê? Os elétrons. O NAD é um aceptor de elétrons e hidrogênio, tá? Bom, esse acetil, essa estrutura, essa molécula acetil, ela vai ser encaminhada para a matriz mitocondrial, tá? E quando lá na matriz mitocondrial, ela vai receber uma outra estrutura não proteica. Lembra da estrutura não proteica? A coenzima, que é a parte da enzima que não contém proteínas, que não contém aminoácido, tá? Então, ó, o que vai acontecer aqui? Uma coenzima vai se ligar a esse acetil, tá? Essa coenzima é chamada de coenzima A. Quando essa coenzima A se liga ao acetil, forma uma estrutura chamada acetil-coenzima A, ou simplesmente acetil-CoA. Beleza? Quando essa coenzima se liga a esse acetil, formando o acetil-CoA, essa molécula agora ela está propensa, ela está apta a começar a iniciar o ciclo de Krebs. Através desse ciclo, que é várias reações químicas ocorrendo nessa molécula, tá? Vai adquirir várias estruturas energéticas, várias NADH, que são importantes lá na cadeia respiratória para formar o ATP, a molécula energética. Então vamos seguir aqui. Pessoal, quando esse acetil-CoA, esse acetil-CoA aqui, só para lembrar, pessoal, ele é uma molécula de 2 carbonos. Beleza?
Essa molécula aqui possui 2 carbonos, tá? A coenzima A aqui é uma estrutura não contém aminoácido, ou seja, não contém carbono. Então ela continua sendo de 2 carbonos. Bom, quando esse acetil-CoA, para iniciar o ciclo de Krebs, ele precisa se ligar a uma outra molécula, que é chamado de ácido oxalacético. Tá? Então o ácido oxalacético, quando ele se liga à molécula de acetil-CoA, inicia, então ali é o print, né? É o disparo para que o ciclo de Krebs se inicia. O ciclo de Krebs, ele também pode ser chamado, tá, pessoal, de ciclo do ácido cítrico. Você pode encontrar os dois aí na prova, tá? Ciclo de Krebs, né, que foi o cientista que descobriu esse ciclo, estudou a fim esse ciclo, tá? Ou então chamado também de ciclo do ácido cítrico. Por quê? Porque quando o ácido oxalacético se liga ao ácido acetil-CoA, forma uma outra estrutura, que é chamado de citrato. É a primeira estrutura a ser formada. Se o ácido oxalacético contém 4 carbonos e o acetil-CoA contém 6 carbonos, forma uma estrutura, né, o citrato aqui, com 6 carbonos. Então o citrato é uma molécula com 6 carbonos. Beleza? Bom, essa estrutura aqui, esse citrato, ele vai sofrer uma... Por que é importante essa estrutura conter 6 carbonos? Porque cada carbono, né, cada ligação com o carbono tem uma energia. Então aqui agora nós vamos, diferente lá da fermentação, onde se adquiriu apenas uma quebra e conseguiu apenas 2 ATPs, lembra? Aqui não, ó, aqui nós vamos ter uma quebra direta de todos os carbonos, tá? Então aqui nós vamos ter, né, várias reações para quebrar essas moléculas e para adquirir mais energia. Ocorrerá mais oxidações aqui, beleza? Então o citrato aqui, ó, ele sofre então a primeira quebra, né, fazendo então a descarboxilação. Sai um gás carbônico aqui. Quando ocorre a primeira quebra, tá? Obviamente vai sair o que também, gente? O NAD oxidado vai se transformar em NAD reduzido, tá? Lembrando, ele captura tanto hidrogênio como elétrons, beleza? Se for descarboxilado, eu vou formar uma próxima molécula com 5 carbonos, tá? Deixa eu apagar aqui. Essa molécula, então, de 5 carbono, também vai ser o quê? Descarboxilada. Ou seja, vai sair mais um gás carbônico aqui, ó. Tá? Ao sair o gás carbônico, eu também vou tirar as estruturas de quem? O NAD oxidado vai se transformar em NAD reduzido, com 2 elétrons. Beleza? Formou uma estrutura de 4 carbonos. Opa, lembra que para dar o disparo, para iniciar o ciclo de Krebs, eu preciso de uma estrutura com 4 carbonos. Então ele chegou aqui a uma estrutura com 4 carbonos. Aqui, pessoal, vai acontecer outras reações que já é a nível superior, tá? Que não há necessidade da gente falar, tá? Aqui vai acontecer mais uma perda de elétrons, mais um aceptor de elétrons vai trabalhar aqui, que é o FAD. Lembra do FAD? O FAD, eu vou ter uma molécula de FAD trabalhando aqui também, beleza? E aqui também nós vamos ter mais uma formação
de NADH com seus elétrons. Assim como também formação de ADP em ATP. Disso tudo aqui, o importante é o quê? Que nós vamos ter a formação de 3 NADH, um FADH, assim como também um ATP. Esse é o saldo do ciclo de Krebs, tá? Então nós vamos ter o saldo aqui, ó. Nós vamos ter formação de 3 NADH, de 1 FADH e de 1 ATP. Mas só lembrando uma coisa, esse ciclo aqui, ele está se referindo a uma molécula de piruvato. Lembra que na glicólise são feitas 2 moléculas de piruvato? Então é isso aqui vezes 2. Beleza? Então, para cada molécula de glicose, no ciclo de Krebs, nós vamos ter o quê? Isso aqui vezes 2. Vezes 2. Então, na verdade, nós vamos ter aí a presença de 6 NADH, com seus respectivos elétrons, 2 FADH, e também 2 moléculas formadas de ATP no ciclo de Krebs. Beleza, pessoal? Agora nós vamos ver o porquê que isso aqui é tão importante, tá? Para a formação de ATP. Nós vamos para a próxima etapa, que é a cadeia respiratória. Eu vou apagar o quadro aqui e já volto. E aí, sapienses? Voltei. Demorei não, né? Pois é, pessoal, com o quadro trocado, nós vamos falar agora da cadeia respiratória, a última etapa do nosso processo de respiração celular. Pessoal, aqui é o seguinte, aqui é a mitocôndria, tá? Aqui é a membrana externa da mitocôndria e aqui é a membrana interna da mitocôndria, ou seja, na crista mitocondrial, tá? Onde vai acontecer todo o processo da cadeia respiratória, beleza? Lembrando, de novo, a glicólise é no citoplasma, o ciclo de Krebs é na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória vai ocorrer aqui então nas cristas mitocondriais, que é a membrana interna da mitocôndria, tá? E aqui, ó, é o nosso espaço intermembranar. Então eu vou colocar aqui, ó, membrana externa da mitocôndria e aqui, ó, essa parte aqui é o nosso espaço intermembrana. Deixa eu tirar daqui porque vamos precisar dessa partezinha aqui. Vou colocar ela aqui, ó. Aqui então é o nosso espaço intermembrana. Tá? E aqui vai ser então a nossa crista mitocondrial. E aqui é a parte interna da mitocôndria, ou seja, a matriz mitocondrial. Beleza? Lembra que lá na glicólise e também no ciclo de Krebs foi formado algumas estruturas importantes, como o NAD e o FAD. Por quê? Os NADs, que são os aceptores, e os FADs também, que são aceptores intermediários de elétrons e hidrogênios, todos eles vão vir para cá. Todos aqueles NAD e FADs formados vão vir para cá. Aqui eles vão sofrer uma oxidação, ou seja, eles vão perder aqueles hidrogênios, eles vão liberar aqueles hidrogênios e os elétrons. Primeiro que nós temos aqui o NAD, liberando então hidrogênio, se transformando em NAD oxidado, tá? Então aqui está sendo liberado prótons de hidrogênios e também os elétrons.
Beleza? Olha só, pessoal. Observem essa estrutura da crista mitocondrial aqui. Eu tenho a membrana, né, lipoproteica, e eu tenho uma sequência de proteínas nessa membrana, tá? Essa sequência de proteínas, elas não estão aqui à toa, não. A sequência dessas 4 proteínas, elas não estão aqui à toa. Ela tem um propósito, ela tem uma função, ela tem um papel muito importante. Porque através dessas proteínas é que os meus elétrons e prótons, né, os prótons vão ser bombeados e os elétrons vão fazer um caminho, né, uma sequência aqui, como se fosse o elo realmente de uma corrente. Por isso que é chamada de cadeia, também conhecida como cadeia de transporte de elétron ou cadeia respiratória, tá? Então o que vai acontecer aqui? Esses elétrons liberados pelo NAD, né, são uns elétrons muito energéticos, tá? Então cada elétron liberados aqui do NAD, eles vão bombear 3 prótons H+. Como assim? Esses elétrons aqui, ó, eles vão para a proteína. Essas proteínas aqui são chamadas de citocromos, tá? Então esses elétrons são encaminhados para os citocromos. Está aqui. E aqui, pessoal, está sendo liberado o H+. Aqui, ó, na matriz mitocondrial, nós vamos ter prótons. Observem, os elétrons é uma carga negativa. Lembra que carga negativa atrai carga positiva, enquanto o próton é positivo? Não é isso? Então o que eles fazem? Eles excitam, como esse elétron ele está muito energizado, ele tem muita energia, o que ele faz? Ele seduz esses prótons, tá? Esses prótons, então, é seduzido pelos elétrons a vir para cá. Quando eles vêm para cá, nesse citocromo, o que esse elétron faz? Ele pula para um próximo transportador. Mas quando esse próton chega aqui, ele não tem mais como voltar, então ele é bombeado para o espaço intermembrana. E esse elétron, então, continua a sua caminhada, a sua jornada. Vou colocar ele aqui, ó, de azul, de vermelho, só para a gente diferenciá-lo aqui, ó. Beleza? Nesse processo dele pular, saltar para uma próxima proteína transportadora, tá? Ele perde um pouquinho de energia, beleza? Mas ele chega aqui, tá? Quando ele chega no próximo citocromo, ele vai fazer a mesma coisa com outros elétrons. Ele vai assediar um elétron. Quando esse elétron chega aqui, ele vai assediar um próton de hidrogênio. Quando o próton chega no citocromo, esse elétron, ele faz o quê? Solta para um próximo transportador, tá? Esse elétron não tem mais, esse próton não tem mais como voltar, é bombeado para o espaço intermembrana. Ele chega aqui, certo? É levado até o próximo aceptor aqui, a próxima proteína transportadora. Esse elétron vai estar aqui. Quando esse elétron chega aqui, pessoal, deixa eu tirar ele daqui, vou colocar ele aqui. Quando esse elétron chega aqui, ele já está com pouca energia, tá? Ele já está com pouca energia, então ele vem aqui para a matriz mitocondrial, beleza? Quando ele chega aqui, ele encontra um aceptor final, que é gás oxigênio. Ele encontra esse gás oxigênio aqui, beleza? Então qual que é a importância do gás oxigênio? O gás oxigênio é o aceptor final de toda a cadeia de respiração celular do elétron, tá? Mas por que isso é importante? Porque lembra que aqui, ó, eu tô cheio de prótons, tá? Eu tô cheio de prótons livres aqui na minha matriz mitocondrial. E lá na química, nós sabemos que quando eu tenho esses H+ aqui livres,
ele aumenta a acidez o pH, né? Ele aumenta o pH, a acidez do ambiente. E esse ambiente aqui ácido não pode, porque ele acaba impedindo todo esse processo aqui. Então, para impedir o aumento da acidez da matriz mitocondrial e assim inibir com que todo esse processo aconteça, o que esse oxigênio faz? Ele captura os hidrogênios, esses H+, que está aqui, para formar o quê? Água. Então eu tenho aqui, ó, o próton H+, né? Então eu tenho aqui, ó, os hidrogênios que estão livres aqui, tá? Mais o hidrogênio, o oxigênio, formando então a molécula de água. Então, o oxigênio foi aparecer somente na etapa final da respiração celular, mas ele é de suma importância para que não aconteça o aumento da acidez aqui nessa matriz mitocondrial para impedir a produção de energia. Tá? Por isso que quando o organismo está sem oxigênio, tá? A pessoa vem a falecer, porque você aumenta a acidez aqui na mitocôndria, na matriz mitocondrial, impede todo o processo de formação de ATP, de energia. E você fica sem energia, a célula não consegue fazer a sua atividade essencial e falece. Beleza? Mas olha só, pessoal, o NAD, o aceptor, o NAD, ele tem a capacidade de bombear 3 hidrogênios, porque ele tem uma quantidade muito grande de energia nos seus elétrons. Mas nós também temos o FAD. Lembra do FAD? Vou colocar ele aqui, ó. FADH se transforma em FAD+. Então ele também libera hidrogênio e também libera elétrons. Porém, que os elétrons desse FAD, ele é menos energizado do que o do NAD. Então o FAD ele consegue bombear apenas 2 elétrons. Beleza? Enquanto o NAD libera 3, bombeia 3, o FAD vai bombear somente 2. Então ele inicia nessa proteína aqui. Tá bom? Então aqui, pessoal, está cheio de H+, certo? Esse H+, ele não quer ficar aqui. Esse próton, ele não quer ficar aqui. Ele quer ficar aqui, tá? Porque eu aumento a concentração dele aqui e automaticamente eu tenho menos H+ aqui. Por quê? Eu estou transformando esse H+ em água e também estou bombeando esses prótons também para o espaço intermembrana. Então, minha concentração de prótons de hidrogênio aqui, no espaço intermembrana é maior que a minha concentração de próton no espaço da matriz mitocondrial. Então, o que vai acontecer por difusão? Esse próton, ele quer entrar de qualquer maneira para a membrana, para a matriz mitocondrial. Porém, pessoal, que ele não pode entrar pela membrana, ele não consegue entrar pela membrana porque ele é um próton. Então, a bicamada aqui, ó, vai impedir dele entrar. E ele também não consegue entrar por essas proteínas, pelos citocromos. Ele só vai conseguir entrar pela 4ª proteína, chamada sintetase de ATP. Beleza? Então essa proteína aqui, ele só vai conseguir entrar por essa proteína aqui, ó. Aí que está o tchan da questão. Quando esse próton aqui, ele entra por essa proteína, essa proteína era como se fosse um gerador, ela gira. Então, quando o próton passa por aqui, tá? Quando ele entra aqui, essa proteína gira. Quando ela gira, ela faz o quê? Ela pega adenosina de fosfato, mais o fosfato inorgânico que está livre,
e transforma em ATP. Beleza? Então olha só, o próton H+ vem, entra pela sintetase, tá? E nessa sintetase, essa proteína gira, e no movimento de giro dessa proteína, ela pega adenosina difosfato com o fosfato inorgânico e cria e gera e forma a molécula de ATP. Beleza? Bom, se o NAD manda 3 prótons para cá, ele vai formar 3 ATPs. Então, um NAD forma 3 ATPs. Um FAD consegue gerar 2 ATPs. Beleza? Bom, esse processo aqui também é chamado de fosforilação oxidativa. Fosforilação oxidativa. Fosforilação por quê? Porque está ocorrendo adicionamento de fosfato em uma molécula para formar ATP. Oxidativa por quê? Porque o oxigênio é o aceptor final desses elétrons. Então, por isso que é fosforilação oxidativa. Então, pessoal, isso tudo não vai dar um saldo, tá? A principal função disso tudo não é gerar energia. E quanto de energia foi gerado do início do processo até o final? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, o saldo energético por etapa. Ó, saldo. Na glicólise, lembra que foi formado 2 NAD e 2 moléculas de ATP. Positivo. Não foi isso? No ciclo de Krebs, foram gerados 6 NADs, 2 FADs e também 2 moléculas de ATP. Correto? Somando aqui então, o que nós temos no total? Eu tenho aqui 8 FAD, 8 NAD, né? 2 FAD e 4 moléculas de ATP. Já formadas aí. Beleza? Cada NAD formam 3 ATPs. Cada FAD, 2 ATPs. Então aqui eu vou ter 8 vezes 3, 24 ATPs. Aqui eu vou ter 4 ADPs. E aqui eu vou ter mais 4 ATP aqui, ó, no final do processo. Né? Somando aqui, 24 mais 8, 32 ATPs. É isso aí, a quantidade de ATPs que nós temos. Alguns livros, pessoal, alguns livros mostram que aqui no ciclo de Krebs nós vamos ter 8 NADH, formação de 8 NADH, totalizando então no final 38 ATPs, tá? Mas isso é uma discussão que vem de autor para autor, tá? Mas de um modo geral, dependendo da literatura, vai estar aí nesse critério aí, entre 32 e 38. Outros autores falam até em 26, formação de 26 ATPs, tá? Mas isso está sendo muito estudado ainda, beleza? Olha só, essa então é a aula de respiração celular, tá? A primeira parte, a próxima aula nós vamos falar sobre fotossíntese. Qualquer dúvida, deixe aí no comentários, terei o maior prazer em responder vocês, tá? Não esqueçam de deixar o seu like ou o seu dislike,
Tá bom? Se inscrever no canal, comentar com os amigos sobre o nosso Enem aqui solidário. Agradeço mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.